Ha, 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 ha. Deus é bom, gente. Fique à vontade, pode se assentar. Temos algumas coisas importantíssimas para falar hoje, em nome de Jesus. E eu sei que a gente vai sair desse lugar acrescentado, promovido, enriquecido. Não é à toa que a gente está aqui, amém? Aleluia. Quando sabe que a mesa nova já instalou? Aleluia. A gente está estreando hoje, viu? Aleluia. Estreia de coisas novas em nome de Jesus Cristo. Esse ano vai ser um ano de estreia de coisas novas para a sua vida. Já recebe isso em nome de Jesus Cristo. E se a voz estiver igual de pato, gente, depois com o tempo arruma, em nome de Jesus, amém? Já não é bonita mesmo, então vai achar ruim por causa do quê? Aleluia. Então, prega a palavra, curte a brisa, em nome de Jesus, aleluia. A minha voz está feia, mas quando foi bonita? Verdade, Senhor, disseram ali, ó. Não, mas eu estou falando da minha, Bel, tá tudo bem, é feia mesmo, eu sei. Aleluia, não tem problema não. Quem já assistiu o Rei Leão aqui? Aleluia. Nossa, só os antigos, ô louco. Aleluia. Rei Leão, lembra? Quem lembra do Timão e Pumba, né? Timão e Pumba. Eu sei, minha voz parece daquele um, eu não sei, mas se é o Timão, se é o Pumba. Mas se eu cantar, você vai lembrar, né? Hoje à noite, aqui na selva, quem dorme é o leão. Auí, auí. Entendeu? É desse nível essa voz. Então, assim, tem alguma coisa para arrumar? E se tiver, arruma. Se não tiver, aleluia. Deus não vai ficar impedido de fazer o que tem que fazer hoje, por causa da voz ou por causa de alguma coisa. Quem está comigo? Amém? Quero agradecer o grupo de louvor, aleluia. A minha é feia mesmo, Bel, relaxa, fiquem em paz. Ela está falando, desculpa, falei da sua voz, não tem problema, aleluia. Eles estão achando estranho, né? Quarta-feira, culto da virada, eu estava aqui de tênis, começaram a falar, pastor, você está muito pop, aleluia. Aí eu falei, eu estou pop, o Papa é pop, eu não posso ser pop também, né? Então a gente vai ver coisas novas mesmo, em nome de Jesus Cristo. Só a calça que eu garanto para você que eu não vou ficar desse jeito também não. Porque se quiser que fique novo, né, ó, aleluia. Que esquisito, né? Então pronto, mantenha aí o padrão, aleluia. Vamos lá. Carlos, você pode me ajudar, por favor? Eu preciso que você coloque aqui a missão e a visão, em nome de Jesus Cristo. Quarta-feira nós citamos, né, algumas coisas sobre a visão, né? Nós dissemos que o que a Bíblia diz, né? Provérbios diz que um povo sem visão, ele perece. Um povo sem direção para onde está indo, ele vai se perder. Então, assim, a visão, ela facilita a nossa vida, ela nos orienta, ela nos norteia, porque quando a gente não sabe para onde está indo, qualquer lugar serve. E graças a Deus por essa visão que tem nos alcançado, e essa visão, gente, eu quero que você entenda que não saiu da cabeça do pastor José Roberto, não saiu da cabeça do pastor Eliezer, ou do Guto, ou do Bud, é uma visão que saiu da Bíblia, amém? Você vai ver que o que a gente vai falar está nas Escrituras. Mas qual é a nossa missão, né? Como igreja, ministério, verbo da vida? A nossa missão é levar a palavra da fé para libertar o meu povo. Isso é uma missão. Se você faz parte dessa igreja, se você faz parte dessa visão, você tem isso como missão para a sua vida. E dentro dessa missão, nós temos uma visão para cumprir. Qual é a visão? Alcançar o Brasil e as nações com a palavra da fé e o amor. Veja, alcançar o Brasil e as nações não é nem com qualquer palavra, é com a palavra da fé. E faz toda a diferença. A gente vai ver hoje aqui pelas Escrituras, e eu vou te provar isso, porque não é só pregar a palavra, mas é pregar a palavra da fé. Pregar a palavra da fé está ligado ao que Jesus disse. Quando Jesus disse para os discípulos assim, ide por todo mundo e pregai o evangelho, é uma ordenança, ele disse o ide. Mas entenda, antes dele dizer ide por todo mundo, ele censurou a incredulidade deles. Porque não se vai por todo mundo sem antes censurar a incredulidade. Na verdade, o incrédulo nem tem coragem para ir. Porque a grande maioria das vezes a gente vai e faz pela fé. Quem não é da fé não está fazendo. Está reclamando da circunstância ou porque não teve ainda a oportunidade. Agora, os da fé já estão até dançando e vivenciando aquilo que Deus disse. Aleluia. Olha, e assim, dentro dessa visão, nós temos algumas coisas que nos norteiam, né? Que são os 10 valores, né, desse ministério, que você vai ver, que são valores, né, que foram tirados das Escrituras, e a gente vai constantemente citá-los, né, falar a respeito deles, e aí, bota aí para mim, Carlos, por favor, os valores.
Eita glória. Que são 10 deles, né? Vida de fé, unidade e amor, integridade, alegria e paz, firmeza doutrinária, fervor de espírito, coração para servir, edificação de pessoas, excelência e vida abundante. Tudo isso daqui você encontra na Escritura. Tudo isso daqui a gente poderia fazer vários cultos a respeito de cada assunto dele. E hoje não vai ser diferente. Vai ser nuggets na air fryer, em nome de Jesus, que é o que eu sei cozinhar. Eu não sei cozinhar muito, mas em nome de Jesus, vamos colocar um molhinho nesse nuggets aí, vai ser benção em nome de Jesus. E a gente vai falar a respeito de um deles. E eu vou começar do começo, falando do primeiro, que é vida de fé. Amém? Veja, se a gente não aprender sobre fé, gente, a gente vai perecer nessa terra. Até porque a Bíblia diz, Hebreus 11:6 diz assim, que fé é a única maneira de agradar a Deus. Sem fé, esquece. Hebreus 11:6 diz assim, de fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Mas aquele que se aproxima de Deus tem que fazer algo, tem que crer que Ele existe, e como a gente disse na quarta-feira, eu repito, crer que Ele existe, muita gente crê, mas nem todo mundo continua o versículo. Muita crente que está talvez hoje num culto, em vários lugares, acontecendo isso, eles estão crendo que Deus existe, mas não estão crendo que esse Deus que existe, está exatamente agora nos favorecendo e se tornando o nosso presenteador, o nosso galardoador. Quem ouviu isso? Veja, o texto é bem claro em dizer que sem fé é impossível agradar a Deus. Mas aquele que se aproxima de Deus, ele tem que crer que Deus existe. Quantos creem que Deus existe? E tem que crer que Ele se torna, Ele está sendo agora o nosso presenteador. Essa palavra galardoador significa presenteador. Faz toda a diferença, gente. Tem gente que crê que Deus existe, mas não crê que Deus está se movendo para você agora. O livro de Mateus diz lá que o cego chegou, o leproso, perdão, no capítulo 8, para ser bem exato de Mateus, diz que o leproso chegou até ele e disse, Senhor, falando para Jesus, se quiseres, pode purificar-me. Veja, existia uma crença no leproso de que Deus tinha poder para curar, mas ele não tinha certeza de que Deus queria curá-lo naquele momento, ou queria curar ele. Tem muita gente que crê que Deus existe, mas não crê que Deus pode se mover na sua necessidade. Aleluia. Veja, fé, entenda algo. Fé não é uma temporada. Fé é um estilo de vida do crente. A gente, como cristão, a gente não acessa a fé quando a gente precisa comprar alguma coisa ou realizar algo ou precisa de uma cura. São 4 vezes que é citado na Bíblia essa mesma frase. O justo vive pela fé. Não é que o justo ele acessa a fé quando precisa. Ah, eu preciso comprar alguma coisa. Não, vamos lá, a gente acessa a fé. Não, o justo vive pela fé. Então a fé é a estrada do qual o cristão deve andar. Aleluia. Já imaginou que pode ter gente que talvez frequenta a igreja a vida inteira e nunca andou em fé? Mas pastor, se a gente vai falar hoje de vida de fé, o que é fé de fato? A gente vai ver hoje pela palavra o que é fé, se eu estou em fé, se eu não estou. Por exemplo, a gente pode estar na igreja e não andando em fé. Por quê? Porque não está contente. Ah, mas tem que estar contente para estar em fé? Claro, porque senão não é fé. Você já não recebeu pela fé? Ah, eu já. Então por que está triste? Ah, porque não chegou. Eu falei, então você não recebeu. Não é isso? Se recebeu, está feliz. Quem que tem um aplicativo da Shopee aqui, ou da Shein, aquelas coisas? Levanta a mão para saber, aleluia. Cadê os meninos? Vocês não têm não? Aleluia. Nem precisa, né? Porque pelo tanto que gasta no outro celular, que nem precisa do seu, né? Aleluia. Eu sei. Várias vezes eu já peguei a pessoa lá. Fala com a pessoa, não, peraí, o que você está fazendo? Estou ganhando pontinhos da Shein. Eu falei, aleluia. Uns joguinhos, uns negócios lá, que é para favorecer numa compra, né? Agora, não é interessante, Felipe? Pensa. A pessoa vai lá, ela acessa um aplicativo e ela faz uma compra. Bota no carrinho. Tuf, vai lá e comprar. Clicou. E está feliz. Por que você está feliz? Ah, porque eu comprei. Ah, mas nem pegou. Mas por que está contente? Porque você crê que porque você comprou, o negócio vai chegar. Você não pegou ainda, não está na sua mão, nem bateu na sua porta, mas você crê que vai chegar. Agora, a gente é capaz de crer na Shein, na Shopee, que é barato, né? Mas não tem garantia, aleluia.
E não crê que Deus, na palavra dele, que deu garantias de que vai acontecer, porque ele disse em Jeremias, eu velo sobre a minha palavra para cumprir. Então, uma coisa que a gente precisa aprender sobre a palavra ou sobre fé. Fé bíblica é fé na palavra. Por isso que quem está em fé está alegre, porque tem fé na garantia que Deus deu. Por isso que quem está em fé descansa, porque eu descanso porque já foi feito. Por isso que fé não é passiva, é agressiva. E quando eu falo agressiva, eu não estou dizendo ofensiva, eu estou dizendo agressiva, no sentido de ir para cima daquilo que Deus disse. Fé não fica na passividade. Não, se for da vontade de Deus, ele já deixou claro qual é a vontade dele. Agora é a gente que tem que ir. Mas qual é a vontade dele? A Bíblia diz, procurai, compreender qual é a vontade do Senhor. Então, se a Bíblia diz procurar e compreender, sou eu que devo procurar. E não esperar que alguém me conte. Aleluia. Não, se Deus quiser, um dia a gente vai ter. Não vai. É Deus quer e eu já tenho. Aleluia. Ah, então mostra, está aqui. Eu tenho um documento. Você não prova que comprou pela Shopee, mostrando o celular? Então, eu posso te provar que já chegou, pelo que eu mostro a palavra. Gálatas no capítulo 3, e o verso 11 diz, é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Romanos 1,17 também diz, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho. Essas coisas vão ser reveladas, vão ser trazidas, vão ser mostradas, vão ser descortinadas, vão ser crescentes na nossa vida, onde? No Evangelho. À medida em que a gente se envolve com o Evangelho, a gente vai descobrir que ele diz, de fé em fé, como está escrito, o justo vive pela fé. Assim como uma criança ela vai crescendo, o justo também vai crescendo em fé. De fé em fé. Então, não fique comparando a sua fé, hoje, rapaz, eu queria ter a fé do fulano. Não, faça a sua crescer. Pode ter como exemplo, como a Bíblia diz. Mas se a gente também coloca, um dia eu vou ter a fé dele, vai ter se construir essa fé, se deixar ela crescer, se entender isso, que o justo vive pela fé. Outro texto, a gente leu, Hebreus 11:6, mas olha o que diz Abacuque, também falando que o justo vive pela fé, no capítulo 2 e no verso 4, diz assim, eis o soberbo, a sua alma não é reta nele, mas o justo vive pela sua fé. Agora, lembra de algo, eu estou lendo Abacuque no capítulo 2 e no verso 4, se a gente lembrar do culto da virada do dia 31, a gente vai ver que Abacuque no capítulo 2 e no verso 1, foi ele achando ruim com algo, falou assim, não está certo esse negócio, eu vou lá apresentar para o Senhor a minha queixa. E aí ele vai lá, se coloca na torre de vigia e apresenta ao Senhor a sua queixa. Qual é a resposta de Deus no verso seguinte? Deus disse para ele, cara, escreve a visão. Porque um povo sem visão perece. Eu preciso que você escreva essa visão, para que esteja diante dos seus olhos, para que até quem passa correndo vai ver. E aí, aqui ele diz, agora, beleza, a sua queixa vai ser respondida quando você tiver uma visão, e quando essa visão estiver diante dos seus olhos, e agora você vai ter que crer nessa visão, porque o justo vive pela fé. Por isso que a fé bíblica é a fé no que Deus diz, e não no que eu acho. Por isso que quando Deus diz, eu posso ser agressivo por aquilo, Ronaldo, porque a palavra me garante, então eu vou para cima daquilo. Se a Bíblia diz que o Senhor é o meu pastor e nada vai me faltar, então eu não vou aceitar falta. Eu vou chamar a existência o que precisa chegar. Filipenses 4,19 diz assim, e o meu Deus, segundo a sua riqueza, entenda isso, não é segundo a nossa riqueza. Ele é o meu Deus, mas não é segundo a minha riqueza, então não está ligado ao que eu tenho no bolso. É o meu Deus, segundo a sua riqueza, em glória, há de suprir, onde? Em Cristo, na palavra. Cristo é a palavra. Jesus é o verbo que se fez carne. Jesus e a palavra são um só. Por isso que é o meu Deus, segundo a sua riqueza, em glória, há de suprir em Cristo. Então quem está em Cristo, 2 Coríntios 5,17 diz, aquele que está em Cristo é nova criatura, as coisas antigas passaram e eis que tudo se fez novo. Por isso, em 2026, eu tenho expectativa de novo, porque eu estou em Cristo. Então, se eu estou em Cristo, eu tenho expectativa de novo. E se eu em Cristo tenho expectativa de novo, o que não está novo, eu vou agora crer que o novo vai chegar.
E deixa eu terminar, Filipenses 4,19 diz, e o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma, essa palavra cada uma significa todas elas, cada uma de nossas necessidades. Por isso, esse ano de 2026, quem não fez o rema ainda vai fazer, pastor, mas eu não tenho dinheiro. Mas não é sobre dinheiro, é sobre crer. Por que é sobre crer? Porque se o rema passar, se a palavra de Deus é uma verdade para a nossa vida, e 2 Timóteo, ou 1 Timóteo 2,4, talvez eu errei, se não é 1 é 2 Timóteo 2,4, diz assim, que é a vontade de Deus que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento de Deus. Então, se é a vontade de Deus que a gente chegue ao pleno conhecimento dele, e essa escola vai me ajudar, vai me favorecer para chegar ao pleno conhecimento dele, o dia que eu colocar essa escola como necessidade, então Filipenses 4,19 se torna uma verdade para a minha vida. Talvez não chegou o dinheiro do rema ainda, porque não é necessidade, porque o dia que eu colocar a escola como uma necessidade, aí chega. Porque o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das minhas, das nossas necessidades. Por isso que não chegou, porque você não colocou como prioridade ainda. Por isso que a fé é agressiva, entende? Deus garante que Ele quer que eu chegue ao pleno conhecimento. A escola vai me ajudar, então eu preciso disso. Virou necessidade, então agora eu sou agressivo para ir lá, crer que vai acontecer e acontece. Mas pastor, eu não tenho dinheiro ainda, mas eu já danço, aleluia. Aleluia, eu já estou celebrando, por quê? Porque já chegou. Eu não tenho, por isso que vocês dançam antes, é lógico, gente, bem-vindo à fé. Ou você acha que fé é assim, aleluia, a gente está aqui, né, aí, vai lá. Rompendo em fé. A música. Com ousadia vou, a ousadia. Mover no sobrenatural. Parece o Chaves, quando todo mundo foi para Acapulco e você não. Sabe, ele fica chutando o chão assim, né? Quem lembra? Aí sobe. Não, agora eu vou dar oportunidade, aleluia, para o irmão fulano. Aí o irmão fulano vem. Porque nesta noite, aleluia, é com grande alegria e gozo no meu coração que eu venho trazer uma palavra para o seu elevo espiritual. Deus é bom, mas às vezes, né? Tá vendo como que a gente às vezes, só o fato de estar em um ambiente e que está sendo falado alguma coisa de Cristo, não significa que Deus está no lugar, não. E eu não estou criticando ninguém, eu estou só falando que a gente precisa aprender que fé, ela está ligada a receber, e receber de fato. Veja, olha o que a Bíblia diz, o que é fé. A Bíblia diz, tá bom? Eu vou ler um texto da Bíblia, isso aqui para você, ó. Hebreus 11:1 diz assim, ora, a fé é, tá bom? O que é fé? É a certeza. Pronto. Então já começa daí. Se não tem certeza, não é fé. Porque a fé é certeza. Agora, de certeza do quê? De coisas, algumas traduções diz de fatos que se esperam. E a convicção de fatos que não se veem. Agora pensa, a palavra fato já significa que é um acontecimento. Como que é um fato se eu não vi ainda, se não aconteceu? Porque é pela fé. Está vendo? Captei vossa mensagem, guru, né? Uala, é exatamente isso. A fé é a certeza de coisas que não aconteceram. Mas se não aconteceu ainda com os olhos naturais, já aconteceram pela fé. Por isso, para mim que estou em fé, é um fato. Pode não ser para quem não está, mas para mim que estou, já é. Por isso que eu consigo me alegrar e você não, porque eu estou vendo que você não vê, porque eu vejo pela fé. Quem é da fé consegue dançar uma música que não está sendo tocada. Ele é louco? Não, ele só está em fé. Aleluia. É diferente. E é esse o estilo de vida que Deus nos chamou para viver. Se eu viver baseado só no que os meus olhos veem,
eu estou vivendo segundo os sentidos. Para que eu preciso de fé ou preciso de Deus? Aonde que entra Deus nessa equação, que eu só me alegro no 5º dia útil, ou sei lá que dia que é o vale? 20, obrigado. Eita, tá chegando, hoje é 19, né? Alguns, né? Já pensou? Ai, meu Deus, aí chegou, tem uns vale que às vezes chega assim, só passa pela conta, né? Aí o banco já... Assim, chegou, foi. Só deu tempo de dar a paz do Senhor para ele. Paz do Senhor, passou. Paz do Senhor. Paz do Senhor, vale. Aleluia. Mas valeu. Ai, ai. Ai, ai. Ou seja, essa palavra convicção, veja, convicção de fatos que não se veem. Convicção. Essa palavra convicção, ela significa uma convicção segura, um título de posse. Por isso que quem está em fé está alegre, porque é um título de posse. Aleluia. Não precisa falar para mim, mas eu sei que tem muito crente que jogou na mega da virada. Aleluia. Eu sei. Aí, ó, eu já vi que pensa, Senhor, me dá essa oportunidade. Eu vou dizimar. Aleluia. Olha que interessante, já fica até sonhando, porque eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. Fica como quem sonha mesmo, né? Como a Bíblia diz, né? Ai, 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 ai. Não vou dizer nada para ninguém, mas haverá sinais, né? Não é assim que diz? Aleluia. Fé é isso, é o título de posse. Fé não é desejo, fé não é otimismo. Fé não é pensamento positivo, fé é certeza. Certeza, essa palavra certeza aqui que diz assim, ora, fé é a certeza das coisas que se esperam. Então, pela fé, eu posso esperar coisas. Aleluia. Não, pastor, a gente é contra a prosperidade. Então, se Deus, Hebreus 11:6, ora, de fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Então, só com fé que agrada a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Mas é necessário que aquele que se aproxima de Deus, creia que Ele existe e que se torna galardoador, presenteador daqueles que o buscam. Vamos lá. O fato de você ter vindo hoje significa que você veio buscar a Deus. Então, você se aproximou dEle. Porque o lugar onde você vai revela a sua busca. Se você veio para a igreja, logo você veio buscar a Deus, se aproximar dEle. E agora, quem veio, se aproximou dEle, cumpriu uma parte, mas essa pessoa tem que crer que Ele existe e que se torna presenteador daqueles que o buscam. Então, Deus está cheio de presentes para dar, cheio de coisas para doar. E fé é certeza de coisas. Certeza das coisas. Eu não preciso da fé só para as coisas, mas eu posso usar a fé para as coisas. Não é errado. Seria hipocrisia da nossa parte achar que não. Seria uma falsa humildade, Ronaldo. Por que é falsa humildade? Porque Hebreus 11:6 diz que é necessário crer que não somente Ele existe, mas Ele quer te presentear. Essa palavra certeza aqui, das coisas que se esperam, esperar aqui não é ficar parado, mas é uma expectativa confiante. Quem está em fé, ele não está só parado. Não, se Deus quiser, um dia vai passar alguém, vai me abençoar, vai trazer o que eu quero. Não, é uma expectativa confiante. O pastor José Roberto disse isso no domingo passado. Ele disse assim, que esse ano Deus vai se manifestar para você na medida da sua expectativa. Na medida da sua expectativa. Então, eu te aconselho a elevar o seu nível de expectativa. E assim, já que vai pedir, gente, não pede pouco. Já que vai crer, porque a fé que cura um câncer é a mesma fé que cura um zóio de peixe. Está comigo? Então assim, bom, vou continuar aqui.
Pastor, olha o que a Bíblia diz. Isaías 55, vamos lá, dá uma olhadinha, por favor. Olha como é que faz para acessar as coisas pela fé. Isaías 55 diz assim, verso 1. Todos vós, os que tendes sede, vinde às águas, e vós, os que não têm dinheiro. Então está falando aqui, você está com sede, vem a água. Você que não tem dinheiro, não tem. Você que não tem dinheiro. Aqui não é o nosso caso, em nome de Jesus, né? Mas reza a lenda que tem gente que não tem dinheiro. Que não é o nosso caso. Diz, você que não tem dinheiro, vinde e comprai e comei. Ué, mas não acabou de falar que o cara não tem dinheiro? Está vendo como é que é estranho para a nossa cabeça? Se eu não tenho dinheiro, eu não vou. Se eu não tenho dinheiro, como é que eu vou comprar? É tão estranho que o texto continua e diz assim, sim, vinde e comprai. Não é isso? Todos vós que têm sede, vinde às águas, e vós os que não têm dinheiro, vinde e comprai e comei. Sim, é isso mesmo que você ouviu, é isso mesmo que está escrito. Sim, vinde e comprai, sem dinheiro, sem preço, vinho e leite. Como que compra sem dinheiro? Pela fé. Está comigo? Pastor, então eu vou comprar. Aleluia. Compra mesmo, compra mesmo. Compra mesmo. Eu não estou falando para você fazer loucura, não é para você ir amanhã lá na loja. É de fé em fé. A vida do justo, a gente leu lá em Romanos. A vida do justo é como a luz da aurora, ela vai brilhando mais e mais até se tornar dia perfeito. É uma orientação de que brilhe, de que cresça. A Bíblia não está dizendo que tem que crescer do dia para a noite e explodir de tamanho. Mas existe uma orientação que deve haver uma crescente. O que não pode haver é a estagnação. Por isso que o livro de Romanos diz de fé em fé. Se eu não tenho fé para isso ainda, então calma. Exerça a sua fé em coisas menores e construa ela para coisas maiores. Está comigo? E ninguém está falando aqui que você vai lá comprar um carro amanhã ou uma casa pela fé, e aí depois o pastor falou e agora eu não tenho dinheiro para pagar. Vamos lá. Olha o que o texto diz, continua. Verso 8, vamos lá. Deus diz assim, porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Verso 9, porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Veja, o fato de o pensamento de Deus não ser o nosso, e o fato do caminho dele ser mais alto que o nosso, não significa, o texto não diz que nós não temos acesso, só diz que é maior do que a gente. Quem está comigo? Efésios 3:20 chega a dizer assim, Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Outras traduções diz, Ele pode fazer muito mais, muito além do que os nossos mais sublimes sonhos, anseios ou esperanças. Então nós estamos falando de um Deus, gente, que não somente existe uma disponibilidade para fazer, mas existe um poder nele para fazer, que está com ele, ele transmitiu para nós, para fazer não somente o que a gente pede, mas infinitamente mais. Não é somente o que pedimos e nem mais do que pedimos, é infinitamente mais do que pedimos. Tá certo? Quem está entendendo até aqui? Só que Efésios 3:20 não para por aí. O texto continua, diz assim, o texto, Efésios 3:20. Ora, Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Presta atenção nisso agora. Conforme ou por meio do seu poder que opera. Pronto. Aí é que pega. Opera em nós. Então, o que Deus pode fazer vai depender do que eu creio do poder dele que está operando em mim e através de mim. E eu vou te mostrar como. Então entenda, não é que os pensamentos dele são tão altos e tão distantes que não estão disponíveis, que não estão revelados. E aí ele mostra, vinde e comprai sem dinheiro, mas olha, sim, por isso que eu estou dizendo que você pode vir e comprar sem dinheiro, porque os meus pensamentos não são os seus. Enquanto você está pensando em dinheiro para comprar, eu estou te dando a receita de como fazer.
Quem está comigo? E aí vem a receita agora, presta atenção nisso. Verso 10. Porque assim como descem a chuva e a neve dos céus e para lá não tornam, sem que primeiro reguem a terra, e a fecundem e a façam brotar para dar semente ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz, e prosperará, terá bom êxito naquilo para que a designei. Todas as vezes, é isso que eu preciso entender, todas as vezes que eu falo a palavra, Jesus ele comparou a palavra como uma semente. Eu falo a palavra, é uma semente sendo plantada, e aquela semente sendo plantada, ela não volta vazia, ela vai frutificar. Bem-vindos ao reino de Deus, bem-vindos à cultura do céu, bem-vindos a uma vida de fé, que é assim. Se fé é a única maneira de agradar a Deus, eu preciso aprender sobre fé. Qual é então, pastor? O espírito da fé, como que se vive pela fé, como que anda? 2 Coríntios 4,13 diz assim, o mesmo espírito da fé. Põe aí para mim, por favor. Esse é o espírito da fé. Eu criei, por isso eu falo. Nós cremos, por isso nós falamos. Todo mundo hoje, que tem o nome escrito no livro da vida. Quem tem? Levanta a mão para mim saber assim, aleluia. Como que você sabe se você não viu? Você sabe pela fé, não é isso? Está vendo? Aleluia. Quem crê que vai para o céu? Como o pastor diz, como é que você sabe? Se você não conhece ninguém que voltou. Se eu não sei se é depois da terceira nuvem à esquerda ou à direita, que você anda, como é que sabe? Porque é pela fé. Agora entenda, Romanos 10,10 diz que eu precisei, para colocar o meu nome no livro da vida e acessar o céu, acessar a eternidade, eu precisei fazer isso, crer com o coração e confessar com a boca. Esse é o mesmo princípio para acessar as coisas, porque a Bíblia diz assim, que aquele que vai alcançar essa salvação, ele creu com o coração e confessou com a boca, mas a gente só fala às vezes de salvação no sentido de céu e livro da vida, mas essa palavra salvação é sozo, envolve cura, proteção, provisão, preservação e tudo. Então é o mesmo princípio, eu creio com o coração e falo com a boca, e agora eu alcanço, as coisas chegam para mim. Assim será a palavra que sair da minha boca. Como ela não volta vazia, se a gente for ler o verso 12 e 13, vai ver que antes iria crescer naquele lugar um mato seco, agora vai crescer ali murta e cipreste, sei lá o que é. É melhor eu ler, vai. Verso 12, de Isaías 55, diz assim, saireis com alegria. Olha aí a alegria de novo, aleluia. Saireis com alegria e em paz sereis guiados. Os montes e os outeiros romperão em cânticos diante de vós, e todas as árvores do campo baterão palmas. Em lugar do espinheiro crescerá o cipreste, e em lugar da sarça crescerá a murta. Essa palavra aqui, murta e cipreste, que é o que vai crescer no lugar do que iria crescer antes, fala de plantas que são ornamentais, ou seja, aquilo que ia crescer, se você ficasse quieto, feio, agora vai se tornar enfeite para os outros ver. Aleluia. Viu, as meninas? Vocês vão receber enfeite. A gente não precisa, né, Paulo? Aleluia. Só de as meninas estar enfeitadas do nosso lado já está bom, né? Aleluia. Aleluia. Veja, eu vou ler outro texto para que a gente fique bem familiarizado com essas coisas da fé mesmo aqui. Pensa. Lucas, no capítulo 1 e no verso 37, diz assim, porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Quantos creem que Deus é poderoso para todas as coisas? Aqui diz que Deus é poderoso para isso. Não haverá impossível para Deus. Em todas as suas promessas. Tá certo? Então não há impossíveis para Deus. Marcos 9, 23 também diz assim, ao que lhe respondeu Jesus, se podes, tudo é possível ao que crê. Então deixa eu te dar uma definição de milagre. De você comprar sem dinheiro e coisas chegar para você, sem você ter a capacidade natural. É quando o Deus do impossível encontra
uma pessoa que para ele tudo é possível quando crê. Essa junção aqui, ó, faz milagres acontecer. O Deus do impossível elevou a pessoa que tudo é possível ao que crê no mesmo nível dele. Está comigo? Diz, tudo é possível ao que crê, lá em cima. E talvez alguns aqui embaixo. Oh, Senhor, quem poderá me defender? Quem poderá me ajudar? E aí ele diz, vem, porque tudo é possível ao que crê. Então agora já não está mais comigo, mas depende do quanto você crê. Do quanto a sua expectativa na palavra está. Quem está entendendo alguma coisa aqui hoje? Aleluia. A gente falou quinta-feira, quinta ou quarta, sei lá, dia 31, esqueci. Quarta, pronto. É que é o ano passado, eu não me lembro, aleluia. Aí assim. Tiago, o livro de Tiago diz que um pequeniníssimo leme guia um navio daquele tamanho. E aí diz, assim também a língua. Ou seja, da mesma maneira que algo pequeno pode direcionar algo tão grande, assim é a língua, ela direciona a vida do homem. O livro de Salmos chega a dizer que a minha língua é como a pena de habilidoso escritor. Então, sou eu que estou escrevendo o meu futuro. Provérbios 18 chega a dizer que do fruto da boca o homem vai colher. É do fruto da boca. Então entenda, se é a língua quem direciona para onde o homem vai, eu posso estar como o povo lá no deserto, caminhando em direção à terra prometida, os pés estão apontados para a terra prometida, mas como a língua havia murmuração, não havia concordância. Essa palavra confissão significa concordância com Deus. Como não havia concordância com Deus, eles foram direcionados para outro lado. Então o que direciona a vida do homem não é para onde o pé está apontado, mas é para onde a língua está apontando. Mesmo que o meu pé, então, a minha circunstância, eu nasci numa família pobre, na menor casa, tudo aquilo, beleza. Mas se a sua língua estiver apontando para outro lugar, pois eu sou rico, eu sou abençoado, eu sou próspero, não vai faltar. O seu pedigree pode estar apontando para aquele lugar, mas a sua língua vai direcionar você para outro. E o contrário também é verdade. Deus pega a criatura, tira ele ali do cativeiro, e é o Velho Testamento, uma representação do Novo. A Bíblia diz em Colossenses 1,13 que nós somos tirados do império das trevas e colocados no reino. Isso o deserto é uma representação disso, gente. Houve um resgate do Egito e Deus colocou aquelas criaturas mirado para a terra prometida. Vai tartaruguinha. Vai agora, dá corda, aleluia. Era só ir para a terra prometida. Mas aí, terra prometida. Mas o que aconteceu? Eles ficaram ali, todo animados. Meu Deus, a gente foi livre, cheio de dinheiro no bolso. Eu não tenho tempo de mostrar, mas a Bíblia diz que eles saíram com todo o ouro, toda a prata. As vestimentas, Ronaldo, das egípcias estavam na mão das hebreias. Os meninos que antes andavam de pé no chão, estavam de havaiana novinha. Vai lá ver o texto, é isso que diz. Só que eles estavam, aí, terra prometida, só que assim, o pé estava direcionado, mas, nossa, não vai dar, nossa, eu estou com sede, eu estou com fome, eu estou com isso, eu estou com aquilo, aí não entrou. Hebreus 10, 38. Todavia, o meu justo viverá pela fé. Agora, pelo amor de Deus, pastor, não aconteceu ainda. Todavia, o meu justo viverá pela fé. Pastor, mas ainda eu não estou vendo. Leia o texto. Todavia, o meu justo viverá pela fé. E, se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Eu estou gostando. De verdade, eu estou gostando. Vixe. Vai. Quem está entendendo alguma coisa diz, eu estou entendendo. Quem está entendendo, diga assim, minhas contas estão pagas. Aleluia. Agora faz cara de quem como se tivesse pago mesmo, aleluia. Aí, ó, tá vendo? Pronto, agora a gente ajuntou a fala com o comportamento. Por isso que quem crê no que fala, já tem um comportamento. Rapaz, eu não tinha pensado que minhas contas estavam pagas.
Talvez hoje, depois do culto, alguém já vai falar, empresta seu cartão, aleluia, já que está pago, né? Aleluia. Vai, as meninas, quem não gostaria de um cartão black? Vixe, aleluia. Pensa, a fé nada mais é do que um cartão black na sua mão. Efésios 3:20 é um cartão black. Verbo black para você hoje, aleluia. Essa, aleluia. Quantos graus que está marcando aí? 18 graus, né? Nesse ar-condicionado. Está 18 graus lá fora ou não? Não está. Mas o que acontece? Por que está 18 graus aqui dentro? Porque alguém tem algo dentro e fica pondo para fora, e enquanto o ambiente não está do jeito que ele põe para fora, ele não para. Então hoje nós desfrutamos agora de 18 graus aqui dentro, porque alguém não parou, não desistiu, e está constantemente ali, 18 graus, 18 graus, 18 graus, 18 graus, 18 graus. Aleluia. Lá fora não está. Mas para quem anda em fé, ou quem está perto de quem é da fé, vai desfrutar do que a fé produz. Fé é crer no que Deus diz. E incredulidade é crer no que a circunstância ou o diabo diz. Aleluia. Como que a fé vem? Pelo ouvir. E o ouvir o quê? A palavra. Não é qualquer palavra. Veja, a fé não vem por ir no culto. Aí eu fui no culto. Não é assim que vem fé. A fé vem por ouvir a palavra. Por isso, a visão e a missão é levar a palavra da fé para libertar, é levar a palavra da fé. Porque é a palavra da fé que liberta. Porque a palavra da incredulidade traz prisão. Não é só palavra. Quem não tem a palavra como revelação, a palavra traz prisão. Vai ver Jesus no deserto. O que o diabo disse para ele? A palavra. Porque a palavra na boca de quem não está crendo traz prisão. Mas a palavra na boca de quem crê e é revelação para ele traz liberdade. Então não era o problema a palavra, mas era quem estava e se tinha crença naquilo. Você já está até mais animado de quando você chegou. De verdade. Vamos lá. Já estou quase. Aleluia. Mateus 17:20, a Bíblia diz assim, ó, Jesus, olha o que ele disse, se tiverdes, condição, se tiver fé como um grão de mostarda. Ele não disse fé do tamanho de um grão. Aqui Jesus ele não está falando do tamanho da semente, mas ele está falando do potencial da semente. Em nenhum momento ele disse assim, se você tiver uma fé grande, como uma semente de manga, as coisas vão acontecer. Ele disse não, ele mesmo mostrou mesmo uma semente, e ilustrou, né, como uma semente pequena, mas ele disse que não é o tamanho aqui, mas é o que essa semente carrega. Toda semente, Ronaldo, ela carrega consigo, dentro dela, um potencial de rompimento. Por isso Jesus disse, se você tiver fé, como um grão de mostarda, e não do tamanho. Porque um grão de mostarda, para ele crescer e para acontecer, precisa ser plantado. E vai crescer e vai ficar grande, independente do tamanho dela. Então eu preciso ter fé o suficiente para crer que a palavra, como Jesus disse, é uma semente e precisa ser plantada. Todas as vezes que eu falo a palavra, eu estou plantando essa boa semente e ela vai acontecer. Isso é vida de fé. Eu posso não ver tudo agora, porque cada semente vai ter mesmo um tempo de germinar, de crescer, até chegar ao tempo. Então veja, Jesus ele não está falando sobre a matemática do céu, mas ele está falando sobre a agricultura. Fé precisa ser plantada. O livro de Marcos, no capítulo 4, do verso 30 ao 32, diz assim, disse mais, aqui assemelharemos o reino de Deus. Ele faz uma pergunta. Ou com que parábola o apresentaremos? O reino de Deus. Ele diz, é como um grão de mostarda, que quando semeado,
É assim que é o reino de Deus. É como um grão de mostarda, que quando semeado, precisa ser semeado. Por isso, a gente já tem hoje, pela fé, a crença, e a gente está falando que 2026 é o nosso ano. Eu vou viver um ano extraordinário. Por isso a gente posta lá no grupo aquela carinha cinza lá, né, que não tem cara, aquele hominho lá, mas percebe que ele está falando alguma coisa, né? E aí ele está falando lá, toda vez eu posto aquilo lá, porque eu quero que isso fique mesmo impresso no seu coração. Somos extraordinariamente prósperos, extremamente abençoados, altamente favorecidos, abundantemente supridos, completamente sarados, divinamente capacitados, intimamente inspirados, totalmente guardado e protegido, incrivelmente corajoso, demasiadamente sábio. A gente pode até não ser tudo isso agora, mas eu já estou plantando e vou desfrutar dessas coisas no futuro. Veja, Marcos 4:26, olha o que diz. Disse ainda, Jesus dizendo, o reino de Deus é assim. Ele está fazendo uma afirmativa aqui. Ele disse, o reino de Deus é assim que funciona, gente. Como se um homem lançasse a semente à terra. É assim que é o reino de Deus. Agora, se eu não entender essas coisas, que o reino de Deus é assim, eu corro um sério risco de não estar andando no reino de Deus. E aí o que Jesus orientou em Mateus 6:33, buscar em primeiro lugar o reino de Deus, e eu não entendo como o reino de Deus funciona, eu estou andando fora do reino. E choramingando, entendendo, por que Deus não me abençoou? Como não abençoou? Se Ele não quisesse abençoar, era só Ele não enviar Jesus. O fato dele ter enviado Jesus já significa que Ele está disponível para que tudo aconteça, Felipe. Então o reino de Deus é assim, como se um homem lançasse a semente. No verso 28, bota o 28 aqui para mim, por favor. A terra por si mesma frutifica. Eu lanço a semente, assim é o reino de Deus. A terra, o meu trabalho é plantar. Como que a semente vai romper dentro da terra, como é que vai se fazer, eu não sei. Esse que é o problema, às vezes, de muita gente. Se a gente conversar, às vezes, com um agricultor, um homem simples do campo, ele tem mais fé e crença em uma semente do que, talvez, um cara que frequentou a faculdade e fez um monte de coisa. E, às vezes, as pessoas se interessam, têm prazer e desejam o fruto, mas não creem na semente. Se eu quiser desfrutar do fruto, eu vou precisar crer na semente. Se eu quiser o fruto, eu vou precisar me interessar pela semente. Por quê? Porque o reino de Deus é assim. Só que o reino de Deus não é um reino de pressa. Não adianta ter pressa. Tem que ter fé o suficiente para plantar. Pastor, como é que vai ser? Começa a plantar hoje, pelo amor de Deus. Começa hoje. Gente, se a gente começar hoje, no primeiro culto, falando sobre fé e plantando em fé, eu vou ter um ano extraordinário, não vai faltar para eu pagar o rema, aleluia. Quem tinha consórcio de carro aí vai ser sorteado, vai andar de carro novo. Quem tem vai construir, casa nova. Como é que vai ser? Eu não sei como é que vai ser. Eu não preciso saber isso. Eu só preciso crer no que Deus diz. É primeiro. Olha o que diz. Primeiro a erva. Primeiro você planta, lindão. Depois a espiga. Você já está querendo ver a espiga. Na verdade, tem uns que já estão aqui, ó. E por fim, o grão cheio na espiga. Tem gente que já está querendo até o milho com manteiga na beira da praia. Seria bom. Não, mas é primeiro a erva. Primeiro a erva. Assim é o reino de Deus. Mas ele está comendo milho. Mas você sabe quando que ele plantou o milho? Aleluia. Quero chamar o grupo de louvor para cá, acho que eu já falei demais para o meu tamanho. Aleluia. Quem está entendendo alguma coisa? Aleluia. Quando a fé é guardada apenas no coração, ela é uma semente na mão. Quando ela é liberada pela boca, ela é uma semente na terra. Ela é uma semente na terra. Fé, gente, é assim que funciona. E eu vou encerrar com um texto muito conhecido, nosso, Marcos, capítulo 11, aleluia, verso 23. Tem que falar de Marcos 11, 23, né, para poder, aleluia.
Aleluia. É, a cereja do bolo, né? A Bíblia aqui do Verbiano tem que jogar para cima e cair em Marcos 11, 23, assim, né? Como o Alexander disse, né? Aleluia. Pastor, vocês têm confissão positiva. Não, não é confissão positiva. É porque a gente crê na palavra. A gente crê na palavra. Eu vou ler do verso 20 em diante, é melhor. Marcos 11, 20 diz assim: E passando eles pela manhã, viram que a figueira secara desde a raiz. Então Pedro, lembrando-se, falou: Mestre, eis que a figueira que amaldiçoaste secou. Ao que Jesus lhe disse: Tende fé em Deus. Jesus disse para ele: Cara, você está surpreso, porque a figueira que eu falei com ela ontem, ela secou. Jesus disse isso para Pedro: Tende fé em Deus. E essa palavra aqui, tende fé em Deus, no original significa tende fé do tipo de Deus. E não em Deus. Fé em Deus, muita gente tem. Agora, a fé do tipo de Deus, nem todo mundo. E aí, quando Jesus disse para Pedro: Pedro, você está impressionado? Ele diz: tende fé em Deus. E aí o verso 23, ele diz como é a fé do tipo de Deus. Jesus disse: Pois em verdade, porque em verdade vos afirmo que se alguém disser, não é alguém crer. Esse que é o problema, às vezes assim, pastor, rapaz, vai acontecer, eu estou crendo. Mas está falando? Porque a gente tem o que a gente diz. Crer é parte. Falar agora é a outra, é a manifestação. Às vezes a gente só crê, mas não fala. Ou quando fala, fala incredulidade. E na verdade você fala o que você crê, porque Jesus disse, a boca fala do que está cheio o coração. Então todas as vezes que eu falo, está difícil, não vai dar, significa que eu estou crendo no difícil, e não no que Deus vai fazer. Então quando a figueira secou, Jesus disse para Pedro: Cara, em verdade eu vos afirmo que qualquer um, é isso que diz o texto, vamos lá. Qualquer um que disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que diz, assim será com ele. Qualquer um que disser, aleluia, a este monte, problema, dívida, doença, saia em nome de Jesus, ele tem que sair. Porque é qualquer um que disser, e não duvidar onde? A Bíblia diz, no coração, gente. A Bíblia não diz que você não deve duvidar aqui, porque é diferente. O coração é o espírito do homem. Aqui é a alma vai questionar, como que vai ser? Como que eu vou comprar sem dinheiro? Mas aqui, tudo bem se ainda está duvidando, o que não pode é aqui. Quando a gente corre, quando a gente se alegra, às vezes a gente faz com isso aqui duvidando, mas aqui é certeza. Porque se a certeza estiver aqui, ela vai chegar aqui depois. Mas tem que dizer, você tem o que você diz. Como que vai ser o seu ano? Top das galáxias. Jesus disse para Pedro: tem de fé do tipo de Deus, Pedro. Como que é a fé do tipo de Deus? Fica de pé que eu vou encerrar com isso, por favor. Como que é a fé do tipo de Deus? Gênesis 1. Gênesis 1, 1. No princípio, criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Isso aqui é o início de tudo, gente. O que está acontecendo aqui? Deus não está vendo o que eu estou passando? Claro que está. A Bíblia diz que havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus estava lá. Então é possível Deus estar em um lugar, e mesmo assim haver trevas. Mas quando que as trevas foram embora? No verso seguinte: e disse Deus, haja luz. E aí o que aconteceu? Houve luz. Por isso que Jesus disse para Pedro: Pedro, você tem que ter a fé do tipo de Deus, que é assim, se você disser ao monte, ele vai sair. Por isso que a figueira secou, porque eu disse a ela.
Essa é a fé do tipo de Deus. Então Deus, ele viu que a terra estava sem forma e vazia, mas ele não disse, nossa, a terra está sem forma e vazia. Não, ele disse, haja luz. Aonde que Deus disse que deveria haver luz? Em um ambiente de trevas. Aonde que eu vou dizer que vai haver luz? Em um ambiente de trevas. Aonde que eu vou dizer que as contas estão pagas? Onde está precisando do dinheiro. Pega a sua carteira aí. Quem trouxe carteira aí? Pega, aleluia. Pega. Não está lá na bolsa, sem problema. Pega o cartão aí, aleluia. Pega o celular, tem aplicativo de banco nele. Hã? Não tem? Aleluia. Essa não é a fé do tipo de Deus? Não é assim? Aleluia. Então fala aí com a carteira. Pega a sua o meu celular e fala assim, ei, minha conta, haja dinheiro em nome de Jesus. Eu não vou abrir agora o aplicativo do meu banco e ficar triste. Nossa, não tem. Não, Jesus, a Bíblia diz que Deus, ele viu as trevas. Meu Deus, e quão grandes trevas. Está até no negativo. Mas haja positivo. Do vermelho ao azul, da doença à saúde, da escassez à abundância. Aleluia. Aí, ó. Você pode pensar, ai que bobeira. Bobeira? Depois quando eles contar o testemunho que foi paga a conta e estão comendo milho, aí você ainda está na semente. Aleluia. Então Deus, a fé do tipo de Deus, ele não disse o que ele via, ele disse o que ele queria ver, e porque ele disse o que ele queria ver, ele passou a ver o que ele disse. Se deixar eu canto com voz feia e tudo, aleluia. Deus não disse o que ele via, ele disse o que ele queria ver, e porque ele disse o que ele queria ver, ele passou a ver o que ele disse. Para então de falar, Deus não está vendo, Deus está vendo, mas ele está querendo o quê? E ele diz, Efésios 3:20, cartão black, aleluia, e o meu Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Como que o poder dele opera em nós então? Quando eu creio com o coração e falo com a boca. Até babei, aleluia, mas é com babe tudo, aleluia. Não fica perto aí só, aleluia. E se ficar é baba ungida, aleluia. Uma semente literalmente na terra, aleluia. Porque daqui eu não sei, mas é coisa boa, em nome de Jesus. Aleluia. Vai acontecer, gente. Em nome de Jesus, vai acontecer. Como eu disse no dia que o pastor José Roberto estava aqui, tudo, entenda isso pelo amor de Deus, tudo o que nós chamamos pela fé nesse lugar, chegou. Tudo bem, pode não ter chego no tempo que a gente gostaria que tivesse chego, mas tudo. Essa semana a gente vai instalar um ar-condicionado ali, Davi, olha lá, recebeu antes, aleluia. A mesa nova chegou, isso que eu estou falando das coisas agora, e dos antigos então. E se a gente for contar de que pessoas hoje já estão vivendo o que um dia foi o sonho. Eu conheço gente aqui, dessa igreja, que hoje estão vivendo o que um dia foi um sonho sem possibilidade. Nossa, sem possibilidade? Sem possibilidade. Mas hoje já é uma realidade. Agora, se a gente voltar a fita um pouco, aleluia, naquele tempo, teve que o quê? Crer com o coração e não com a mente, porque a mente ficava duvidando, meu Deus, mas e se eu falar e não acontecer? Ei, vai acontecer porque você está falando, porque você está crendo com o coração e não com a mente. Por isso, Leila, é tudo novo. Então o que aconteceu não é para destruição, mas é para que o novo chegue. Sabia que para que o novo chegue o velho tem que sair? E se às vezes não saísse desse jeito, a gente não trocava? Aleluia. Então deixa eu dar um empurrãozinho. Aleluia. Deixa acontecer. Eu não estou dizendo que foi ele que fez. Não foi. Mas já que aconteceu, então vai chegar novo. Satanás, ele só se levanta para perder. Entenda isso. Satanás só se levanta para perder. Aleluia. Oh, aleluia. Vamos. O que a gente faz? A gente celebra. Aleluia. Celebra o quê? Porque já chegou.
É por isso que, assim, diante de tudo isso, sabia que não celebrar é irreverência? 2026 tem que começar lá em cima mesmo, como o pastor José Roberto disse. Como que começa lá em cima? Ei, já chegou, já é meu, eu tomo posse, aleluia. E não é só assim não, aleluia. É falando. Pai, obrigado. Nós queremos hoje aqui, Pai, celebrar mesmo com o Senhor, Pai, tudo o que confessamos nesse lugar. Eu declaro, Pai, não haverá doente, não haverá inválido, ninguém desse lugar vai ficar desempregado, não vai haver falta, Pai, de nada para ninguém, em nome de Jesus Cristo. Esse vai ser um ano extraordinário. Essas palavras, Pai, multiplicar, expandir e aumentar, vão permear mesmo a nossa vida, e nós vamos viver isso no coletivo e no pessoal. Isso vai alcançar a nossa igreja e vai alcançar a nossa vida pessoal. Muito obrigado, Pai, em nome de Jesus Cristo, por tudo chegando para a nossa vida mesmo. Oh, aleluia, aleluia. É pela fé, Hebreus 11 diz, pela fé fulano fez isso, pela fé ciclano fez aquilo, pela fé Moreira César está fazendo, pela fé chegou, pela fé é nosso, pela fé está feito. Oh aleluia, oh aleluia, aleluia. Mas eu penso, todo mundo que crê que Deus plantou vocês nessa igreja? Deus plantou, mas nós fizemos a escolha de ficar. Quem escolheu ficar foi a gente. Mas já que ficou, a gente tem uma responsabilidade. E o Senhor falou comigo a respeito de fidelidade. Muitas vezes a gente vê algumas palavras e nós talvez não conseguimos ver essas palavras se materializando, né? E a fidelidade, ela pode ser materializada de diversas formas. Eu queria que todo mundo fizesse um 360, olhasse para a igreja, tudo que tem, tudo que já chegou. Já que a gente está no primeiro culto do ano, queridos, isso aí é fidelidade materializada. Você está olhando a fidelidade de irmãos que acumulou ao longo desse tempo. A gente não está olhando cadeiras, um ar-condicionado, um púlpito, uma banda, equipamento de última geração, porque aqui é tudo novo. A gente está olhando para o irmão que rompeu com a incredulidade e ofertou. A gente está olhando para o irmão que mostrou para o Senhor que é dele que vem a confiança. E que nesse primeiro culto do ano a gente consiga também continuar mostrando para o Senhor da onde vem a nossa fonte. A Bíblia diz, né, que... Deixa eu abrir aqui, vamos lá. Mais fácil eu abrir do que... 1 Coríntios 4:2. Eu vou ler aqui no telefone. Aleluias. Só um minutinho. Aleluias. Aqui fala, além disso, o que se requer dos dispenseiros é que cada um seja encontrado fiel. Essa palavra dispenseiro, nesse contexto, está falando dos ministros. Mas quantos sabem que nós somos ministros de Cristo nesse lugar? Dispenseiro, aquele que vai cuidar e ter zelo daquilo que é do Senhor. Quando nós ofertamos e dizimamos, muitas vezes não vemos algo palpável e imediato, mas conseguimos perceber os frutos. A fidelidade ganha forma e ela vira coisas reais, concretas e visíveis. Quando nós sentamos numa cadeira confortável, um ambiente refrigerado, organizado, um som limpo e um prédio que acolhe e não afasta, nós vemos a fidelidade de muitas pessoas nesse lugar. E eu fiquei pensando, né, quanta coisa já chegou. Claro que tem muitas coisas que vão chegar nesse lugar e vai chegar pelas nossas mãos. Então, eu acho que o Senhor, Ele quer trazer essa memória para o nosso coração de como nós vamos fazer nesse próximo ano. Deixar o Senhor ministrar ainda mais no nosso coração a generosidade, porque se a gente escolheu ficar aqui, a gente investe no lugar que a gente quer fazer parte. A gente não, na nossa casa, a gente não vai ficar numa casa desarrumada, bagunçada, com o móvel caindo aos pedaços, porque a gente não gosta disso. E a casa do Senhor é a mesma coisa. Tudo que nós fazemos aqui, nós estamos expondo para o Senhor qual é a nossa importância. A gente acredita no que a gente faz. Então, o nosso coração ele é exposto no momento do dízimo e da oferta.
E eu creio que, assim como eu, você também quer essa igreja cada vez mais cheia, cada vez mais bonita e confortável. Mas, para isso, a gente vai precisar alinhar o nosso coração. Esse momento não é para convencer ninguém a ofertar e nem dizimar, porque a Bíblia já diz, a gente já traz de antemão. Nosso coração já vem preparado para essa hora do culto. O que a gente faz é ensinar a maneira correta, alinhar o coração. Porque eu tenho certeza que Satanás já tentou várias vezes mudar ali o valor do envelope, o valor do Pix, mas eu sei que vocês ainda são fiéis ao Senhor e deixa o Senhor mostrar para vocês que não está saindo do seu bolso. Pode sim parecer, saiu do bolso algo natural, mas automaticamente está sendo tributados na conta de vocês valores do céu. Aleluias. Deixa eu ler só um pedacinho aqui. Ninguém é forçado a estar aqui. Nós escolhemos congregar. Escolhemos essa casa, esse altar, essa visão. Se foi escolha, então existe uma responsabilidade espiritual. Não, nada foi imposto. É a aliança que decidimos aceitar com Deus. Quando eu dizimo e oferto, eu não estou pagando a Deus. Deus não vende bênção. Se vendesse, a gente estava perdido. Nós estamos honrando a casa que nós escolhemos chamar de casa. Aleluias. Os diáconos podem passar o envelope. Aleluias. E a Maria disse, num culto, dando um breve testemunho, eu lembro quando eu cheguei nessa igreja e a Maria falou num culto assim, diz o valor que você quer receber. E nem fazia poucos meses que eu estava aqui, e eu disse, meio quietinha ali do meu jeito, porque eu não sabia muita coisa. Queridos, e hoje eu ganho o valor que eu disse ali. Aí eu lembrei que eu preciso dizer de novo, porque eu quero ganhar mais. Mas funciona, a palavra funciona. Mas quando esse valor chegar, não relute. Você sabe fazer a sua parte. Aleluias. Quem pegou pode ficar de pé, vamos orar. Aleluias. Irmãos, levante seus envelopes, abaixe seus cabeças. Aleluias, Pai. Nós entregamos ao Senhor a nossa oferta, mas também o nosso coração. Assim como Davi diz, Pai, no Salmo, som do nosso coração. E se ainda há algum caminho que tenha impedido, Pai, nós ofertarmos e ser melhores no Senhor, nos corrija. Nós declaramos, Pai, em nome de Jesus, tudo aquilo que precisa chegar nesse lugar chegando, mas ainda mais pelas nossas mãos. Aleluia, Pai. Nós declaramos, Pai, ninguém desempregado nesse lugar, Pai. Eu vejo portas de emprego sendo abertas ainda essa semana, Pai. Oh, Pai, nós declaramos em nome de Jesus, Pai. Oh, Pai, obrigada por esse ano maravilhoso que vai começar. Pai, eu sei que o Senhor tem tantas surpresas, Pai, tantas surpresas. Que o nosso coração fique pronto, Pai, para não ser relutante, mas estar pronto para dizimar, para ofertar nesse lugar. Em nome de Jesus, aleluia. Amém. Canta bonito, gente, aleluia. Glória a Deus. Ai, ai. A Selma me procurou também essa semana e disse assim que eu não lembrava mesmo, confesso para vocês. Às vezes a gente fala as coisas assim inspirado e não lembra, né? Aí a Selma falou assim, pastor, lembra que você falou que por causa da mesa a gente ia passar a ganhar mais? Aí eu falei, não lembro, mas beleza, vai, né? Foi, dava inspiração. Aí ela disse, eu já estou ganhando mais. Aleluia. Aí, ó, tá vendo? A Cris não falou agora? Que, onde você vê? Hoje vive o que antes era um sonho. E amanhã vai ser como? Você vai ganhar o que você falar, gente, em nome de Jesus. Vai ser, em nome de Jesus. Eu declaro aumento na vida de vocês, em nome de Jesus. Só alguns recadinhos aqui para a gente encerrar. Se puder, Carlos, coloca por favor aquele cartaz que vai acontecer aqui sábado que vem. Claro que antes do sábado que vem a gente tem culto na quinta-feira. Terça-feira, oração, às 8 horas. Eu quero te encorajar mesmo a vir para esse tempo de oração. Tem sido maravilhoso, tem sido assim um tempo em que a gente vai mesmo destravar coisas, sabe? Não deu tempo da gente falar tudo, mas eu posso te mostrar aqui Marcos 11, depois do verso 23 ali, que fala que crê com o coração, diz, e quando estiverdes orando,
Então a Bíblia não coloca a oração como uma sugestão. Olha, se você for orar. O texto diz, e quando estiver orando. Percebe que ela coloca como uma orientação para que seja feito? Então, terça-feira, oração às 20 horas. Depois, na quinta-feira, culto, que não é café com leite. Deus de domingo também está agindo no culto de quinta, às 8 horas. E na semana que vem, em especial, nós temos Fortalecendo a Visão no domingo pela manhã, lá em Guará, e o culto de ceia no domingo aqui, às 18 horas. Mas no sábado vai acontecer esse evento, eu diria isso, aqui em Moreira César, que a gente vai fazer um tempo mesmo de oração, de louvor, e quem vai estar ministrando o louvor aqui vai ser o grupo de louvor de Moreira César, junto com o grupo do Potim. Então, assim, até a igreja do Potim vai vir para cá também, para que esteja junto com a gente. Vai ser uma mistura bem interessante, gente. O louvor do Potim, junto com o louvor de Moreira César aqui. Quem vai estar ministrando vai ser o pastor Fábio Aposan, lá da Igreja Verbo da Vida de Cruzeiro. Então eu encorajo você a estar presente, porque eu sei que vai ser um tempo maravilhoso, algo assim, diferente mesmo, e vai destravar coisas na nossa vida. Eu encorajo você a não faltar, em nome de Jesus Cristo. Amém? Está comigo? Eu acho que eu não esqueci de mais nada não, né, Maria? Tem aniversariante, se tem aniversário de casamento ou de nascimento, pode vir para cá, a gente vai orar por vocês. Tem alguém que nos visita pela primeira vez hoje também? Aleluia. Tem não? Todo mundo? Então, aleluia. Aí ó, sempre tem. Foi ontem, né? Foi sexta. Certinho, foi ontem, né? Você foi sexta, aleluia. Mas tá bom. Você pode estender suas mãos para cá? Pai, muito obrigado. Em nome de Jesus nós oramos, Pai, e declaramos, Pai, sobre a vida do Ronaldo, um tempo de favor, uma estação mesmo de graça, e o Senhor surpreendendo, Pai, a vida dele com a sua bondade, em nome de Jesus Cristo. E ele, Pai, desfrutando de aniversários, que ele não vai só comer resto de ceia, não, em nome de Jesus Cristo, mas vai ser aniversário, que vai ter festa para ele, coisa boa, em nome de Jesus Cristo, amém? Você pode aplaudir a vida desse homem de Deus, em nome de Jesus. Aleluia. Eu fiquei pensando na festa de aniversário dele. O que nós vamos fazer? Nós come o resto do Natal e do Ano Novo aí, aleluia. E está tudo bem. Não, mas é um tempo de favor, amém? Então sejam abençoados na prática dessa palavra. Não vá embora sem cumprimentar aí pelo menos 2.000 pessoas em nome de Jesus.